fazer aqui uma conquista aqui. Cada Itua para Letônia. Pode ter bate. Entregar dentro. Carga, né? Essa aqui. Caindo. Eu tô aqui perto da. Vou pegar a carga. Na frente. Empresa Gene. Peguei o trabalho e agora. Catar aqui o caminhão. Carga. Aí. Carga engatada. Viagem.
fácil de arrumar a batida. Olha lá. Não pode bater, não pode dar murro. Pode ultrapassar o velocidade. Aí. Deixa esse cara aí pra mim fechar mesmo. Pode dar murro. Se tiver com o farol ligado. Sua chega lá fora. Vai dar tempo. Bora dentro. Corre mais rápido. Esse bicho deve bola.
Ó, teve um acidente. Batido. Até pra andar mais rápido, mas sabe a hora que vai vir? Tem padalzinho. Ó, que essa. Às vezes vem um carro da polícia por trás e já joga muito. Ah, um posto de gasolina ainda. Vou precisar abastecer agora que eu já saí abastecer. KM aqui. Essa carga aqui não é tão longa, mas cargas mais longas tem que ficar de olho. Dois retrovisores. Pode fazer as curvas. Tomar cuidado, tem uns motoristas doidos. Tá virando e vê lá. Pode causar multa. Ó, perigo ali. Descaça ali já era um amor. Poluição. X 80 km. Andar mais rápido. Tem 165 km pra andar. Acho que não vai dar tempo não.
Abaixou bastante. Bem aberto para não correr o risco. Falta 115 km. Horas e 44 minutos para entregar. O carro da polícia ali, ó, se eu tivesse acima da velocidade, uma multa. Consegui essa conquista. A conquista são 5 partes. Já fiz 4 dela. As 4 mais difíceis. Pra pegar. Lá, ali um radarzinho ali, ó. Renda do motorista. E outros caminhões rodando aqui. Tempo.
causar multa sem nada. Bota 51k ainda. Que é 9 km. 1 hora e meia pra entregar. Ali vai reduzir pra 50. Assim. Reduzir isso. Será que vai dar tempo? 22 km. Ó, avistei ali a empresa que tem que fazer, tem que entregar a carga. Já tem. Passei reto. Só pra dar mais emoção. Empresa descoberta aí, ó. Nem vou inventar de estacionar container, carga ali não, geralmente. Em pouco tempo. Carga entregue. Ó a conquista ali, ó. A grande viagem. Tantos períodos.
completei essa lista aí. Oficina, oficina e lugar pra dormir. Porque se você ficar andando demais, ele fica cansado e leva multa. Tá viajando cansado. Dá onde dica ali, ó, lá perto do PS ali, tem uma caminha que tá em azul. Essa cama vai ficar completamente azul, aí você começa a cochilar no volante. Apaga mesmo. Fica tudo escuro, depois acorda. Pode levar multa. As marcas de caminhão, tô rodando aqui, tá vendo? Tem Volvo, Scania, MAN, DAF. Aqui a DAF. DAF. $3.000. Reparo. Dá um cochilo aqui. Cansado. Olha lá, a renda lá, 3.000 euros do turista. Qual outra? Essa aqui, barco, iate.
parece legal. Assim, pelo menos 1 km. Caraca, essa é grande. Pegar a balsa aqui, ó. Tá aqui ali. Pra costa dela. Báltico, vai pegar o Suécia. Essa. Provavelmente vai ter que abastecer no meio do caminho. Eu tô com o tanque mais ou menos cheio. Caindo. Tá. Sempre deu ali. Isso aqui não tá valendo nada. Pode causar muito dano no caminhão.
Eita, você viaja. Ali. É, agora tá tranquilo agora. Ó, a beirada. Ele pega rádios, ó. A rádio real mesmo. Pode ter música. Inside my head, there's a little. What? What do I know? We had it all. And it's all your fault. Chi potrei telefonare?
Agora que pegou a rádio. To you, your wish is my command. Carrega. Essas casas aí. Da eletrônica ali pra multar.
várias entregas. Tô errando, cara. Agora que eu fiz 1400 km, mas o bom é a balsa vai cortar o caminho. Só aí de Amazonas aí. Dá muito essa balsa. A balsa daqui da que é um naviozão gigante. Caramba, agora que eu fui. Carga aqui, velho. Parei. Dá pra juntar ali, ó. Pra mais um caminhão. Dá pra rodar. Seis horas eu vou ficar com sono.
da balsa. Ah não. É. Caçado, parece. Esses países aqui da Europa não tem fronteira. Aliás, tem fronteira, mas não tem controle de passagem. Mas sim, não sei. Também não. Aquele ponto de interrogação ali. Acho que eu vou ter que dar a volta aqui. Dar um pouco da roda aqui. Ah, é uma concessionária. Da MAN. A polícia ali fazendo gato aqui. Mais 2000.
Acidente. Bateu na traseira do caminhão. Certeza que vai reduzir. O trem. Vou dormir agora não. Ah, mouse. Tá perto. Está perto. Ah, tá perto.
way. So this is the battle that's been going on. And I think one of the things... radioudsendelser. Og du, Thomas Dausgaard, har altså været music director, som det hedder på engelsk. This idea that they're being taken advantage of. This is basically a big Western company coming along and taking advantage of the local systems. Rhonda, what's your feeling about that? I'm very torn about it. I think the reality is fees are going to go up. I think the question is whether or not the fees should be going up because of traffic over the internet, which we have seen in the U.S. legislation to very much take that away, right? Like we used to have the data plans on your cell phones, etc., that were tiered depending on how much you used it, and those things are gone by the wayside. The other thing that I think that's not being discussed in terms of charging Netflix more because Squid Games was successful is what is the impact on innovation? What is the impact on creativity? How does that work? How does that work exactly? Well, I mean, and I worry that will Netflix be unwilling to sponsor someone because, at the end of the day, when they bring you in, they don't know whether they've got a hit, right? Are they going to be more cautious about taking shows that are going to be blockbuster because you're going to run into this problem with here in South Korea, but it could be in anywhere. And then I also think that the other part, the optimism in me, I spent a little bit of time at Stanford in the School of Engineering, and so I think about innovation, right? I want to be optimistic that even though their internet is, what did she say, 24 times faster or 11 times faster than what we have in the U.S., that this will spark innovation so that they can have a system that all of us, will essentially have a system that can handle the increased traffic. But I do worry about whether it dampens creativity and innovation because it's essentially a tax. But there is a kind of supply and demand element here. Is that this is something that's very popular. A fair number of people want it, but there's obviously a limited supply because there's a limit to the amount of material that can actually literally go down tubes at the same time. So you've got to pay more for it. That's what's going to happen. The price is going to go up because it costs more to produce. In the short run, right? I think this is a short run, long run. I think in the short run it'll be more expensive. I think in the long run innovation will come and the price will go down. I mean, that's how markets work. Right? That's the nature of the beast. But what about the idea of net neutrality, though? The idea that some companies may have to pay more because they use the internet more, they're bigger operations or whatever. I mean, whatever the internet service provider decides to be the determining factor, which should put the price up for them using their service. And again, I think that's a long-run, short-run problem, right? That I think in the short run, you're going to deal with that. I think in the long run, innovation will come along to drive those prices down, and that brings me back to if there's an increased demand for your service, what will that do for providers in terms of the services, the content that they provide? Because if they don't provide good content, then their subscribers go down also. Right? So it's pick your poison. And I am on the side of let's figure out the ways not to do this in a way that won't stifle creativity and innovation, and perhaps provide some incentives for innovation so that we can broaden those bandwidths. Okay. Let's move on. Modern society, all its wealth, has allowed many of us to choose what kind of diet we want to eat. Meat for carnivores, fruit for fruitarians, vegetables for vegetarians, insects for, well, who exactly? There are, it seems, some 2 billion people worldwide who are happily eating insects, although one tends not to find them much on Western plates. But with climate change, a growing population and an increased demand for protein, all putting pressure on our food systems, insects do offer a more planet-friendly and interesting alternative to meat and fish. The BBC's Claire Williamson asks if the Western diet is ready yet for farmed insects for food.
I'm here at the headquarters of Entocycle, whose offices and laboratories are under a couple of Victorian railway arches, just a stone's throw away from London's tallest building, the Shard. It's the unlikely home of a new type of farming that has the lofty goal of revolutionising the global food chain. I'm here to meet the founder and CEO of Entocycle, Kieran Whitaker. And if you didn't guess it already, Entocycle comes from entomology, which is the study of insects. It was in 2013 that the UN's Food Agency first highlighted the role that edible insects could play as a sustainable food source. In a rapidly warming world with extreme weather and a rising population needing protein, there's going to be enormous pressure on agriculture and on our natural resources. Kieran Whitaker became convinced of a need for this shift whilst working as a scuba diving instructor. Pretty much everywhere that I worked and dived, coral reef is dead. The fish is nowhere to be seen because they're fished out, and I just had to do something about that. So you were seeing coral bleaching, which is a result of climate change and warming seas. How did you get from that to insects for animal feed? So the average person doesn't really realise the food chain that goes into producing protein. You know, whether that's protein direct for human consumption or protein for animals for us to eat. Protein is pretty much dependent on two sources, fish meal and soy meal. Fish meal comes from predominantly the coast of Peru and Chile, so it means we're catching tiny anchovies that are based in the food web and then turning that into a protein meal that's shipped all the way around the world, including here to the UK, to feed our animals. Same with soy, it has incredibly heavy environmental degradation for cutting down rainforests, and so with a massive growing middle class globally and a massive growing protein requirement, we have two options. We either dredge our oceans faster and cut down the rainforest quicker, or we look at sustainable alternatives. And so insects are just a natural part of animals' diets, and I would argue humans' diets. 2/3 of the world are already insects, and you're now seeing, especially in the West, new companies, new brands moving into this space. We'll hear more from Kieran later. Research shows that there's more consumer acceptance when insects are ground and baked into goods like bread and biscuits. And there are currently around 80 products on the market that contain insect protein as a compound. We were very much aware of that we eat with our eyes, so everything we do is with powderized insects. So we started off by making little date and protein bars. We just wanted to see if the Western world were ready for insects. Malene Sigurgeirsdottir is co-founder of the Danish company Hey Planet, an edible insect startup that had such success with their insect-based snack foods, they had the confidence and backing to develop what they're calling the world's first sustainable meat, made from powdered buffalo beetles and pea protein. Malena first ate bugs in Tanzania, where as a former vegetarian, she became convinced of the nutritional value of insects. So I remember staying in Tanzania for a whole year where I just got served these insects several times a week, fried grasshoppers. I just started feeling a difference in my body. So when I came back to Denmark, I got my blood test as usual at my doctor. And she thought I started eating beef finally, but that must have been the insects. So that was the initial spark for me, that I just needed to know, and I needed to study these edible insects. So now you've moved on to producing meat. So tell me a little bit about what you're doing now. We started producing meat, which means that we texturize this beetle powder. So you put the powder through a machine where it's exposed to water and pressure, and out comes these small granulates. And then I just mix these granulates. You will get this kind of minced meat. It's very, very useful. You can form it into small burger patties. 3 years in development, launched 2 months ago. How are sales going? Well, it's going pretty well. When we launched it, and we launched at restaurants, we have only had really good feedback on it. Now, you said that you've opted for powders rather than whole insects or mealworms or whatever in your products because people don't like the look of them. But what about the sound of a burger that's made from mealworms, from beetles? Yeah, that's also one of our biggest issues. So this is something we're working on, and we're still trying different ways of marketing this meat. Do you think that Europe is ready for insect and insect meat? I actually do. I mean, this focus on climate, especially on a diet, it's everywhere. And is there anything that's holding you back at
Hey Planet. Yeah, the legal part when we started. It took me 9 months just to get it legalized in Denmark. And still, until this day, the powder we use from the Netherlands is still not a normal food, which means we can't just sell it everywhere in Europe. Food regulations are slowly catching up with developments in the insect business. Despite being eaten by humans for millennia, when they dropped out of fashion in the industrialized world, they were not incorporated into the Codex Alimentarius, the set of internationally recognized food standards published by the UN's Food and Agriculture Organization, the same organization that now wants us to eat them. Professor Matan Shalomi, an entomologist at the National Taiwan University, has been studying insects since childhood. He told me just how efficient and sustainable insects are as a food source. The big benefit for insects is that they are cold-blooded. Whatever food you give them, they're not burning any calories to stay warm, so they are very efficient. They do not need a lot of food to become, full size. And if you don't need to give them a lot of food, that also means you don't need a lot of croplands to grow the food for them. Ideally, we would start feeding insects on the waste products of other agriculture. There's a lot of this organic matter, even from producing vegetables and fruits, that just gets thrown away. We can take all that, raise insects on it, and then either eat those insects ourselves or use those insects to feed chickens, to feed fish, to feed swine. Back at Entocycle in London, Kieran Whittaker and his team are working to develop the optimum processes in rearing black soldier flies and processing their larvae. The key market area in the UK is likely to be Scotland. All roads lead to Scotland because of the salmon industry. Salmon was the first market regulatory approval, and you're now seeing poultry and pig happening this year, and humans likely next year as well. Tell me where you see Entocycle in 5 years' time. So in 5 years' time, our plan is to have at least 2 facilities up and running and to be licensing into at least 3 or 4 international jurisdictions. And how much of the world's animal feed, fish feed, do you think will be coming from insects? I think in the next 5 years it's still going to be a pretty nascent industry going to high value, high quality product markets. But I think as the regulatory framework changes, and it has to, what do the waste companies do with their waste in 10 years' time? They can't spread it on land anymore. I'm never trying to say insects will be the golden ticket to this. It's not a silver bullet, but it's a phenomenal solution. Does it give us a get-out card as consumers if we just think that we can eat fish or meat that's been fed on insects? Does that appease our environmental conscience? I think that there has to be a mind shift change from eating cheaply produced meat 3 times a day to eating high quality animal products once or twice a week, like our grandparents or our great-grandparents did. The market for insects is still tiny but growing fast. Barclays Bank estimate that the insect protein market could be worth up to $8 billion by 2030. By then, will Westerners have been converted to a diet that includes insects? Ali Moore of Buggable is on a mission to open minds and mouths to eating insects. She says that insects don't deserve the yuck factor, but that attitudes are changing. In reality, it's natural, If you look at the ocean and how much we eat from there, from lobsters to crabs to crawfish, those are all sea bugs. The history of eating bugs is really, really rich and varied in a lot of different cultures. Like the Bible mentions eating bugs, different explorers' books mention eating bugs, and some of the yuck comes from colonization and can be tied into othering. So how hard is it then to persuade people to change their diet? I think that I try to make it as fun as possible, and that's why things like bug dinner or bug and wine pairings or bug and beer pairings, they are so fun to throw and really, really effective because I'm controlling the narrative. I'm putting a framing out there that helps people escape this anxiety, fear approach and enter into one of curiosity. A report there by Claire Williams. Sushma, does any of this appeal? I'm not sure. I've never consciously eaten insects. I'm not sure whether... It's to do with branding. I mean, if you tell somebody you're going to eat an insect, they're not going to be excited, whatever it looks like, are they? Yes, that's true. But in India, we have a tradition in tribal areas as well as in the Northeast. In the Northeast is a mountainous region of the country, and there are many tribes there. And, eating insects has been their tradition for, many, probably centuries. And even in central India, there are chutneys made from insects. Apparently, the insects in the Northeast that are probably include crickets, beetles, bees, wasps, right, and even silkworms.
So this is something that is in their diet. But of course, in mainland, the rest of India, you and I are not likely to eat insects, and we're likely to be turned off by them. Yes. But it's what about a trend? Is there a trend in terms of eating? Actually, oddly enough, I've got a map up in front of me, which is on a BBC website, on bbc.co.uk. Yes. It's under the title "Who Eats the Most Meat?" And India comes out as being very, very low in terms of kilograms per person. It's below 10 kilograms per person per year. What is the diet in India? I mean, is it heading towards more meat eating? Is it changing, or is it still a very vegetarian diet? No, well, the thing is, if you take a sort of overall picture, we have far more meat-eating people than vegetarians. You take the total numbers of population. But on a daily basis, if you talk, we have very good vegetarian food. I mean, honestly, I don't like vegetarian food of many other cuisines. But so even my friends who are basically non-vegetarians and prefer to eat meat and fish regularly, they will always tell me, on a daily basis, we are vegetarian. We'll just have a dal and a sabji and a roti for our meals. And that's a very comfortable diet. It's easy, on your constitution. It's easy on your digestion. And it's something that I think more or less that's what people follow. But you do have, of course, people in the coastal areas. There's a lot of fish and prawn and seafood eating, and people in the eastern region of West Bengal. For them, festivals which in the rest of the country are known as vegetarian festivals, for them are known as festivals where they have meat and fish and things like that, non-vegetarian. There is a lot of non-vegetarian eating going on in India. I won't say that it's been declining at all. Okay, I get the impression that the small amount of research I've done into this, I know in the UK that the amount of meat eating has declined by something like 17% over the last 5-10 years. In the US it's gone down, I understand, Rhonda, but on the other hand, this map I've got in front of me, it's blood red, the map of America. I am looking at it. Oh, have you got it in front of you? Yeah. So, I will say this. I've asked a couple of folks in my circle would they have a bug burger, and my brother Derek said, yeah, if it's pressed, right? Like not to see the bug, but if it's pressed, so as she's talking about this fellas. Me, no. I think I would pass on. I would just go plant-based. But it all depends what it's called, doesn't it? I mean, if it was called something sort of succulent, I can't think of a good word. I mean, I may make a lot of money if I manage to come up with a nice word. But if it's called the right thing and you just have, insects down in very small letters in the bottom right-hand corner of the packet, then people might eat it. And I suppose the question will be: is the future? If we think the future isn't in meat, is the future going to be in things like these, or is it going to be in sort of plants? Meat-like plants. Meat substitutes made out of plants, or meat substitutes made out of insects. What do you think? Well, I worry in the U.S. that what's likely to happen is it'll be a trend for the more expensive folks to engage in. And so that there's likely to be, it'll be considered a luxury good and not necessarily a product that's coming for sustainability to shift people away from eating meat. Of course, you mean make it sound like a luxury and then people will eat it. So if I offer them a cockroach and say, this is, as good as caviar, then they'll eat it and they'll buy it and they'll pay for it. I think that there'll be a certain population, but the idea is to get the masses, and so that'll price people out. Okay, Rhonda, thank you very much indeed. Rhonda and Sushma, thank you so much for joining me on Business Matters. It's been a pleasure to have you on board, and I'll be back next week with more Business Matters, but you can hear it every week on the BBC World Service. Thank you for joining us. This is the BBC World Service with Hannah Gilbert looking into how we can spot fake drugs. Counterfeit medicines are responsible for tens of thousands of deaths each year. People from around the world are coming up with ways to combat this. A Ghanaian entrepreneur has developed a way to verify a barcode on a box of medicine using a mobile phone. The consumer is given a very simple, free method. How to spot fake drugs. Tuesday at 14 and 21 GMT.
30 minutes. How do you talk to someone who believes vaccines are being used to track us or that 5G masts cause disease? I'm Sue Nelson. In the public misunderstanding of science, I'll be trying to understand the basis of conspiracy theories. That's in half an hour after the newsroom here on the BBC World Service, the world's radio station. It's 1 GMT and this is the newsroom. Mr. Bannon will comply with our investigation or he will face the consequences. A warning for Donald Trump's allies as the riot committee vows to get to the truth. Also coming up with me, Jonathan Savage, North Korea admits it fired a new submarine-borne missile while the world urges caution. Ethiopian rebels say they're gaining new ground. I wouldn't be surprised if compulsion is falling in our hands coming few days. They are retreating and the forces are crumbling. Kidnappers in Haiti demand $1 million per hostage. 17 missionaries remain captive. We'll join families in Myanmar celebrating the release of hundreds of political prisoners, plus paying tribute to for memorable pop lyrics. You're listening to the BBC World Service. With the BBC News. The Select Committee investigating January's attack on the United States Capitol has unanimously approved a report which recommends that a former aide to President Trump be held in contempt of Congress. Steve Bannon has refused to appear before the panel. The report says that Mr. Bannon had specific knowledge of the events planned for January the 6th before they happened. Donald Trump has urged former aides to reject the panel's requests, claiming the right to withhold information because of executive privilege. The committee vice chair, Liz Cheney, said there is no such legitimate claim. There is no conceivably applicable privilege that could shield Mr. Bannon from testimony on all of the many other topics identified in this committee's subpoena. Mr. Bannon's and Mr. Trump's privilege arguments do, however, appear to reveal one thing. They suggest that President Trump was personally involved in the planning and execution of January 6th. And this committee will get to the bottom of that. North Korea's state news agency says the country has successfully tested a new submarine-launched ballistic missile. Earlier on Tuesday, South Korea's military said Pyongyang had launched a missile into waters off the coast of Japan. The United States has condemned the launch, as Barbara Platt-Usher in Washington explains. Well, if it was launched from a submarine, as Pyongyang says, then that suggests a capability that could be quite threatening, potentially, although the U.S. assessment is that it's not an immediate threat. But the U.S., as well as Japan and South Korea, are watching it very closely. The U.S. has condemned the launch and said that North Korea should stop these provocations, because that is how they all really see this, as a provocation, and only the latest of several. There are reports that hundreds of police in Guatemala City have regained control of the country's Congress building after a group of military veterans forced their way in. Disturbances are still reported to be taking place in the surrounding streets. Witnesses in northern Ethiopia have told the BBC that Ethiopian government soldiers are being sent towards the front line of the conflict with Tigrayan insurgents. Ida Peralta from the American radio network NPR is in the town of Kombolcha and said the troops were accompanied by government-allied militias. What I've been seeing is just busloads of ENDF, Ethiopian National Defense Force, soldiers going up to the front lines to try and keep this rebel assault in check. But also, we've been seeing some of the allied militias filling the backs of trucks just full of young men armed with whatever they could get their hands on, with machetes and axes and hoes. And they are also headed in the direction of the front lines. World News from the BBC. The gang which kidnapped a group of missionaries in Haiti on Saturday is demanding a ransom of $1 million for each of the 17
17 people it's holding. The Haitian Justice Minister told the Wall Street Journal that the FBI and Haitian police were in contact with the abductors. It's 10 years since the Libyan leader Muammar Gaddafi was killed by rebels during an armed revolt. In the unrest which has beset the country since his downfall, Libya has staged 2 parliamentary elections, the second of which in 2014 left the country split, with rival centres of power in Benghazi in the east and Tripoli in the west. The Olympic flame has arrived in China ahead of the 2022 Beijing Winter Games, a day after it was handed over to the Chinese organisers in the Greek capital Athens. A welcoming ceremony will be held later. Nicholas Rocha reports. The flame arrived in Beijing after it was lit at the ancient site of Olympia on Monday. It'll now be displayed at the Beijing Olympic Tower before going on a tour of the country ahead of the Games, which are due to start in just over 100 days. Several human rights groups are calling for a boycott because of Beijing's human rights record, and some US lawmakers have urged the International Olympic Committee to postpone and relocate the event. But the head of the International Olympic Committee, Thomas Bach, expressed confidence the Games would go ahead as planned. The British songwriter Leslie Bricusse has died at the age of 90. He worked with collaborators to write the James Bond themes Goldfinger and You Only Live Twice. He also composed or co-wrote a string of other hits for films and musicals, winning the Best Song Oscar for Talk to the Animals in Dr. Dolittle. His range was huge, encompassing Candyman in Willy Wonka and the Chocolate Factory to Feeling Good by Nina Simone, the British songwriter Leslie Bricusse, who's died at the age of 90. And that's the latest BBC News. Hello, you're listening to The Newsroom from the BBC World Service with me, Jonathan Savage. And the legal standoff between Donald Trump and the committee investigating the violent attack on Congress on January the 6th has reached an important milestone. A key witness, Mr. Trump's former advisor, Steve Bannon, is facing contempt charges for refusing to testify. Contempt of Congress is no slap on the wrist. The potential penalties are as much as a year in prison and a fine of up to $100,000. The Democrat Benny G. Thompson is the committee's chairman. Mr. Bannon will comply with our investigation, or he will face the consequences. Maybe he's willing to be a martyr to a disgraceful cause of whitewashing what happened on January 6th, or demonstrating his complete loyalty to the former president. So I want our witnesses to understand something very plainly. If you're thinking of following the path Mr. Bannon has gone down, you are on notice that this is what you'll face. Let's speak to our North America correspondent, David Williams. David, why is the committee so keen to speak to Steve Bannon in particular? What do you think he knows? Well, as you mentioned, Jonathan, this is indeed an important milestone in the January the 6th committee's investigation, clearly aimed this move at sending a message to other former Donald Trump aides that there is the possibility of a criminal prosecution, even imprisonment, if they refuse to cooperate with the committee. As to what Steve Bannon knows, this committee believes that he had specific knowledge of events planned for the 6th of January before they occurred, that he set up a war room, as they put it, in a Washington, D.C. hotel, and that he spoke to Donald Trump in regard to the plans hatched for that day in advance. In their criminal contempt report, the committee chairman, Benny Thompson, writes that Steve Bannon had a multifaceted role in the events of that fateful day. Hence, the committee wants him to provide documents and indeed to testify in person before them. So with Steve Bannon and the former president both rejecting this invitation to give evidence, what is their specific position? Well, Steve Bannon's lawyer maintains that rather than ignoring the committee's request to testify, Mr. Bannon is simply following Donald Trump's instruction not to testify on the grounds of executive privilege. Yesterday, Donald Trump filed a block certain White House documents from being released to the 6th of January committee, citing that legal doctrine of executive privilege. And the former president has also maintained
that the same defence extends to former aides that the committee is seeking to question, among them Steve Bannon and the former White House Chief of Staff Mark Meadows. Mr. Bannon's lawyer has said that his client won't cooperate with the committee until either an agreement is reached between the committee and Donald Trump, or a court ruling is handed down in regard to the former president's privilege claims. Okay, thank you. Our North America correspondent, David Willis. Moscow is to introduce restrictions to combat coronavirus, with Russia now exceeding 1,000 daily deaths for the first time. Only a third of Russians are vaccinated, and authorities are struggling to counter anti-vax sentiment. On Wednesday, President Vladimir Putin is expected to decide what measures to implement across the country. From Moscow, here's Steve Rosenberg. Well, here in Russia, the situation with COVID continues to deteriorate. On Tuesday, health officials here reported a record number of COVID-related deaths in the last 24 hours, 1,015. Then, the Moscow mayor introduced what he described as urgent measures. If you're over 60 here and not vaccinated, then you'll have to spend the next 4 months at home for most of the day. Plus, employers in the service sector will have to make sure that at least 80% of their staff are vaccinated. And if you look at the picture across Russia, you see that lots of Russian regions now are introducing QR codes, vaccine passports, for access to public places. And you can tell the situation is getting more serious because the headlines in the Russian papers are getting more dramatic. This is today's edition of the pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. The headline, "We are losing the war on COVID." And inside, the paper says that in World War II, the Soviet Union defeated fascism, but it seems as if modern Russia is losing the current battle against COVID, the paper says. But why? I mean, it's not as if Russia doesn't have ways to protect its population. The country's developed several COVID vaccines and portrays itself as a world leader in fighting the virus. But so far, the authorities have failed to persuade the public to actually get the jabs, to take the vaccine. And that's partly a reflection of the fatalistic attitude many Russians have. But it's also the result of a general lack of trust in the government. Now, Russian officials blame the public and say it's irresponsible not to get vaccinated. Steve Rosenberg. Pyongyang has confirmed what we were talking about on this programme just under 24 hours ago. It has test-fired a new ballistic missile from a submarine. The launch came just hours before a meeting between America, Japan and South Korean officials on prospects for talks. The White House has urged North Korea to refrain from further provocation and engage in dialogue. But for more on how the United States sees this latest missile launch, here's our State Department correspondent, Barbara Plett-Usher. Well, if it was launched from a submarine, as Pyongyang says, then that suggests a capability that could be quite threatening, potentially, although the U.S. assessment is that it's not an immediate threat. But the U.S., as well as Japan and South Korea, are watching it very closely. The U.S. has condemned the launch and said that North Korea should stop these provocations, because that is how they all really see this, as a provocation, and only the latest of several, because North Korea began to resume its weapons tests last month after quite a quiet spell. At the same time, it's been making offers of dialogue to South Korea. So those who try to crack the code of North Korean behavior think they're seeing a familiar pattern. On the one hand, trying to get America's attention with these weapons tests, and on the other, trying to get South Korea to help Pyongyang get what it wants from the United States, which is to ease sanctions. The Biden administration has a much more low-key approach. The officials say that they want to resume talks with North Korea without preconditions. They have no hostile intent, but they will not take steps to lift sanctions unless North Korea takes steps, concrete steps, to roll back its nuclear weapons program. One analyst, I thought, summed it up really well. She said, clearly Washington thinks it's acting in a reasonable way, and North Korea thinks that provocations are the best way to get Washington to act in a reasonable way. Barbara Plett-Usher. You're listening to the BBC World Service. David has the headlines. A US congressional committee investigating the deadly riot on Capitol Hill has approved a report recommending that a former Trump aide, Steve Bannon, be held in contempt. North Korea has confirmed it launched a ballistic missile from a submarine, and the Olympic flame has arrived in Beijing ahead of next year's Winter Games. To Haiti now, where the search goes on for 17 American missionaries kidnapped on the island on Sunday.
The gang holding the religious group is demanding $1 million per person for their release. So what's Washington doing? Well, not committing to paying up yet. Speaking in Ecuador, the US Secretary of State Antony Blinken said Washington was doing everything it can to free the hostages. We have, in the administration, been relentlessly focused on this, including sending a team to Haiti from the State Department, working very closely with the FBI, which is the lead in these kinds of matters, in constant communication with the Haitian National Police, the church that the missionaries belong to, as well as to the Haitian government. And we will do everything that we can to help resolve the situation. America's top diplomat was speaking alongside Ecuador's President Guillermo Lasso on his first trip to South America as Secretary of State. I started off speaking to our correspondent Anthony Zerker by asking him what Mr. Blinken had been saying about the situation in Haiti. He said that the United States, the State Department, and the FBI in particular are closely following and involved in trying to get a resolution with the hostages situation in Haiti. He said that the United States is cooperating with Haitian National Police, with the Haitian government, and with the church that the hostages belong to. But he added that the situation in Haiti has not been secure for many years, and that nation needs to get control of its violent crime if it wants to be able to restore democracy and restore stability to the nation. Of course, as Secretary of State, he has a lot on his plate, being in Ecuador, speaking to the senior political figures in that country. What's he been saying about the situation there? He had a bilateral meeting this afternoon with Guillermo Lasso, the president of Ecuador, who just earlier today declared a national state of emergency to deal with a rising amount of drug-related crime in the nation. He's deploying police and the military onto the streets. Secretary Blinken was asked about that in a joint press conference with the Ecuadorian Foreign Secretary earlier today, and he said that such actions need to be conducted in a deliberate and methodical and focused manner with respect for democracy and human rights, but he was assured by the president that these actions were being conducted that way. I can say from looking at the streets of Quito this evening, there is still bustling pedestrians and traffic. It appears that the declaration of emergency here at least has not caused any sort of an adverse reaction among the population, although the rising amount of crime and the stories of crime-related violence in the nation has been a cause for concern. Anthony Zerker in Ecuador. Over the last couple of days, hundreds of political prisoners have been released from notorious military-run prisons across Myanmar. The move followed rare international pressure on the junta from its regional neighbours. Our correspondent Rebecca Henschke joined friends and relatives waiting at the gates of one jail, hoping to celebrate the release of their loved ones. I thought I would never see you again, a mother cries as she hugs her son tightly outside the gates of Yangon's notorious Inseng prison, where he has spent months. There's nothing to be ashamed of, another mother tells her daughter as they embrace. Their children are amongst the first of a promised more than 5,000 prisoners the military says they will now release. People detained for taking part in a nationwide uprising demanding democracy be restored after the military seized power in a coup on the 1st of February. Other families are waiting outside the prison, some holding roses, others placards with the names of their loved ones written on them, anxiously waiting, hoping they'll be amongst those next to be released. And then a moment of joy. The gates of the prison open and another bus packed with people passes by. Those inside the bus push their faces to the glass, searching the crowd for familiar faces. Honey is amongst them. She was jailed for more than 6 months for taking part in the protests. I nearly died in the prison bed. I thought I would not come out alive, but I tried to take care of my health and built my morale to endure.
I'm happy that I've been released, but people who were so good to me still remain inside. I can't stand it. Tears fill her eyes. She's then led away by volunteers who are driving her home. The releases come after rare pressure was put on the dictatorship by neighbouring countries and the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, and repeated calls from the United Nations that all political prisoners should be released. The military says they were released on humanitarian grounds, and those that were convicted had to sign an agreement that they will serve extra time if arrested again. But some, like this man, insist they made no deals with the junta. I am happy that they released all of us. I didn't sign any agreement. I wouldn't have come out if they forced me to. I'm happy now that all my brothers all over the country have been released. But thousands remain behind bars, and the most high-profile inmates, Aung San Suu Kyi and the ousted president U Win Myint, remain firmly in custody. Our Asia editor Rebecca Henschke. The front line in the conflict between the Ethiopian government army and Tigrayan rebels forces seems to be shifting. The latest fighting appears to be focused on the town of Kombolcha in the Amhara region south of Tigray, which is filled with civilians fleeing rebel-held areas. There are reports of government forces and fighters loyal to them massing in the area, and of Tigrayan forces moving to defend it. A Tigrayan spokesman, Getachew Reda, said that the rebels were advancing to repulse the enemy from Kombolcha. I wouldn't be surprised if Kombolcha and the sea fall in our hands coming a few days. Our forces are north of the sea, and they have been clearing the ground, and the regular ANDF units are not even put up an effective resistance against both our forces. They are retreating and the forces are crumbling, but the response on their part is not so much to regroup their regular units, but to mobilize ill-equipped and ill-trained and unarmed civilians. Ada Peralta is the Africa correspondent for NPR and has been telling us what he's been seeing. We're not far from the front lines here in Kombolcha, and these Kombolcha and Desi are extremely strategic towns in this conflict. So the rebels have been trying to take these two towns, and the government and its allied militias have been trying their hardest to keep them out. And what I've been seeing is just busloads of ENDF, Ethiopian National Defense Force, soldiers going up to the front lines to try and keep this rebel assault in check. But also we've been seeing some of the allied militias filling the backs of trucks just full of young men armed with whatever they could get their hands on, with machetes and axes and hoes. And they are also headed in the direction of the front lines. And I've spent the past week talking to these young men who they call themselves Fanos, or warriors, and on the Gondar side, so on the western part of this war. We spent some time with them, and essentially what they're saying is they view this as an existential fight. They believe that if the tide turns in this war, that the Tigrayan People's Liberation Front, the TPLF, the rebels, will come and kill them. The TPLF believes the same thing, right? This is an existential fight. And one man that I spoke to who's desperate for this war to end told me maybe this is just the place where we all die. Ada Peralta from NPR. Sport now, and there's been some thrilling action in European Champions League football. With all the details and the rest of the headlines, here's Andy Barwell. The game of the night was in the Spanish capital. A 5-goal thriller saw Liverpool go 2-0 up there after 13 minutes. Antoine Griezmann scored twice for Atletico Madrid to level the scores before he was sent off in the second half for a high tackle. Well, the hosts were awarded a spot kick late on, but the referee reversed his decision after checking with VAR. But to make matters worse for Atletico, by then, Mo Salah had ultimately sealed it for Liverpool, scoring with a penalty. Mo Salah, this to restore Liverpool's lead in the Metropolitano. Left-footed, sent off Black the wrong way, and Liverpool lead by 3-2.
And that 3-2 win left Liverpool top of Champions League Group B with a maximum 9 points. Paris Saint-Germain lead Group A by a point from Manchester City. City have few worries in winning 5-1 at Club Brugge. Lionel Messi scored twice in PSG's 3-2 victory over RB Leipzig. Ajax made it 3 wins out of 3. They had Champions League Group C with a 4-0 win over Borussia Dortmund, while Real Madrid's 5-0 success at Shakhtar Donetsk has taken them level on points with FC Sheriff at the top of Group D. The team from the Moldovan League were beaten 3-1 at the Italian giants Inter Milan. This report from the BBC's John Bennett. Inter came into this game against FC Sheriff under real pressure after picking up just 1 point from their first 2 Champions League games. But they finally scored their first goal in this competition this season with an Edin Dzeko volley. FC Sheriff's confidence wasn't dented though, and their hero from the famous win over Real Madrid scored yet again. Sebastian Till with a wonderful left-footed free kick to equalise after half-time. But Inter didn't panic. 5 minutes later, Arturo Vidal restored the lead from a tight angle, and defender Stefan de Vrij went on to make it 3-1. Meanwhile, in the same group, Real Madrid was superb in their 5-0 win over Shakhtar. Vinicius Jr. scored twice, including a magical individual effort. Well, cricket now. Scotland, they made it 2 wins out of 2 with a 17-run success over Papua New Guinea at the Men's T20 World Cup. It means now that one more victory for Scotland will take them through to the Super 12s. And in basketball, news of the new NBA season underway. Reigning champions Milwaukee Bucks have got the honour of the opening game. Milwaukee ahead there at the end of the third quarter, 97-85 in the third quarter against the Brooklyn Nets. And that's all the sports news. Thank you, Andy. Now to David for some other stories from our news desk. FBI agents have raided a Washington home linked to the Russian oligarch Oleg Deripaska. A representative for the billionaire says the search is a result of 2 court warrants related to sanctions imposed by the US government on Mr. Deripaska in 2018. The metals tycoon is a close ally of the Russian president Vladimir Putin and has ties to Donald Trump's former campaign chairman Paul Manafort. America's first transgender 4-star officer has been sworn into office. Dr. Rachel Levine, the country's Assistant Secretary for Health, is now an admiral of the US Public Health Service Commission Corps. The 63-year-old was appointed by President Joe Biden. She described the occasion as momentous and historic during a swearing-in speech on Tuesday. And the organisation that represents health providers in England has called on the British Prime Minister to immediately implement mask wearing and more home working, known as Plan B. It follows a week of over 40,000 COVID cases a day and the highest recorded daily death figures since March. Nearly all COVID restrictions were lifted in England in July. Thank you, David. Now, one of Britain's most successful songwriters, Leslie Bricusse, has died at the age of 90. Leslie Bricusse spent 15 years writing for the theatre and films with the actor Anthony Newley, but he worked with other composers too, and he wrote the words for 2 James Bond songs, Goldfinger and You Only Live Twice. Vincent Dowd looks back on his career. Ooh, and I'm feeling good. One of Leslie Bricusse's best-known songs started in a musical, then Nina Simone made it hers. Fish in the sea. He made his name with the actor Tony Newley, writing for the theatre. Feeling Good is from Stop the World, I Want to Get Off. Later, films beckoned. For their biggest screen hit, they wrote jointly only the lyrics. Goldfinger. Music by John Barry. Bricusse and Newley wrote the songs for the film Willy Wonka and the Chocolate Factory, starring Gene Wilder. Come with me and you'll be in a world of pure...
Ô, me escuta aí? Fala aqui. Perguntei ali pela Steam, acabei de perguntar a senha. Ah, café. Nós estamos... Sorria, nós estamos na Trovo. Tem assento? Cara, o jogo tá muito legal, hein? Todo o Ah, eu vício aqui do acabei caminhão. de... Fechei aquelas... Ah, a última daquela. Aí eu fechei mais uma de mais de 1.000. Fechou aquela conquista? A grande Sei lá. viagem? Opa, Ah, opa, J. Guilherme, seja bem-vindo aí. qual foi ela? Trabalho só vale a pena se for bem. Trabalho... Eu acho que eu fiz essa. Essa é aquela Esse de... não... Fez com aquela... Ah, aquela dos... Era... AM. 2000 km, né? 1000, aliás. É, beleza. Essa da França que eu tô fazendo, elas são 8 partes. O problema dela é que... Quer ver aqui, ó? Vou tentar pegar uma das partes aqui. Se O for onde problema eu tô dela... pensando, ela tem uma outra conquista. Você Não. tá todos os lugares lá. E a... Não, tem algumas coisas que é naquela ilha lá. São 8 aeroportos na França. Ilha da E, Beleza. e você tem que entregar. Você tem que entregar, não é apanhar. Você tem que entregar a carga naquelas cidades, né? E é uma empresa específica. Tem que entregar para uma empresa específica. Então a empresa específica é a FLE. Esse é o nome da empresa. Ah, tá. E você tem que Chegou muito. entregar. Para mim, falta só entregar em Clermont-Ferrand. Deixa eu ver se tem alguma carga agora Qual o aqui nome de Clermont. dessa... Check-in, check-out. Deixa eu Tava ver se tem. caçando ela aqui, não tinha achado. Ó, tem uma agora para lá. Deixa eu ver se não é muito longe. Opa. Porto Vecchio para Clermont-Ferrand. Temos que pegar antes que ela expire. Se eu tenho viagem rápida. Alemã? Não. Você tem que dar a viagem rápida para onde vai pegar. Qual é o lugar? Vai pegar em Porto Vecchio. É naquela ilha que está ali ao sul da França. A empresa lá é Willnet Transport. São vacinas, 5 toneladas. Deixa eu ver se eu já tenho viagem rápida para lá. Eu não tenho aquela cidade aberta, Porto Vecchio. Vamos ter que ir rodando. O mais perto que eu tenho lá é outra cidade naquela ilha ali, que é Ajaccio. Ah, Toulouse. Acho que eu Não, tenho não, uma... não é aqui em Toulouse. É lá na ilha. Não, é porque como você não é aberto, tá perto. Então, o que eu tenho perto lá é também na ilha, mas a cidade de nome Ajaccio. Você tem Ajaccio? Nice. Na ilha? Nice. Ah, você tem Nice. Então, Montpellier. Montpellier acho que é melhor. Montpellier... Montpellier. Ih, ferrou. Então tu vai ter que ir para Nice, descer para Marsella e aí pegar o barco lá para Porto Vecchio. Tá? Eu vou fazer a viagem rápida para Ajaccio, aí te espero lá em Porto Vecchio. Mas essa conquista tem que ser assim, tem que ser rápido, senão a carga some. E aí depois para a carga aparecer de novo, que é uma carga muito específica, vai entregar numa cidade tal para uma empresa tal. Aproveitar e pegar tem uma carguinha daqui pra lá. Mas se tu for rodando, pode ser que chega lá e expirou a carga que interessa. Ah, mas aqui vai ter. Não, mas é de Nice, né? Você vai ter que fazer a viagem rápida pra Nice, aí de Nice pra frente você pega uma carga. Tem que pegar uma de Nice pra Marseille. Cheguei aqui em Ajaccio. Deixa eu ver o que eu posso abrir aqui, ó. Enquanto você tá vindo aí, ó.
Eu vou abrir aquele ponto de interrogação aqui, em Ajaccio. Comprei um caminhão da MAN. Muito show, cara. Muito legal. Poxa, de início pra início. Eu vou ter que abaixar um pouquinho o barulho do motor do caminhão. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o barulho Eu do tenho motor. uma carga pra Ajaccio. Aí, pronto. Resolveu o problema. Se bem que, se você vai de início para Marsella, em Marsella tem um barco direto para Porto Vecchio. Tem que andar mais pro meio ali pra chegar. Não, mas você não precisa chegar em Ajaccio. O que interessa é Porto Vecchio. Não, É é lá que pega a porque carga. Pega que eu tenho. Ah, tá. Vai pra aquele... Mas aí vai expirar de Porto Vecchio, hein? Vai passar do... O Andando mesmo. foco Ah, é deixa eu Porto ver Vecchio. externo. Vai tá. Cara, eu comprei o caminhão da MAN com o tanque de 1.500 litros. Peguei um que passa. Pra Montpellier. Vou abrir um ponto de interrogação aqui. Em Ajaccio. O grande desafio nessa ilha aqui é pegar carga rápida, urgente, né? E conseguir entregar dentro do tempo. Nessa ilha aqui, porque é difícil acelerar aqui. É muita placa reduzindo a velocidade, rotatória, curva, sinal, trânsito, porra. E não dá pra ultrapassar. Ou é difícil ultrapassar, né? Você viu aí que ontem foi aniversário do Euro Truck Simulator. Sabia. Era algum sorteio? Hoje eles fizeram uma live e sortearam 5 ou 6 chaves da edição Deluxe do Euro Truck. E disseram que essa semana eles vão fazer mais lives e vão sortear mais chaves. O jogo foi lançado em 18 de outubro de 2012. É legal que até hoje estão entregando atualizações. Essa edição Deluxe, eu acho que ela é digital. Porque se for caixinha, para quem é brasileiro, concorrer à entrega da edição Deluxe, eu acho que tenho certeza que eles não vão mandar pra fora. Descobri um concessionário da MAN aqui. Já aconteceu o caso de... Não sei quem falou na caixinha do jogo. Tarifaram ela. Não, vão tarifar. Então, assim, pode ser que dê sorte da Receita não tarifar. De repente está com muito volume de trabalho lá, essas coisas pequenas aí, eles pegam e passam. Mas não conto com isso não. Mas eu acho que não é caixinha não. Eu acho que é digital. E essa versão Deluxe, ela
Ela é o jogo base e todas as DLCs, ou quase todas as DLCs já juntas. Ué, não deixou eu dar viagem pra Porto Vecchio, mas eu tenho Porto Vecchio descoberto aqui, cara. Tá, vou marcar lá a empresa Willnet. Vai demorar pra chegar lá, hein, cara. Quando você entrar na ilha, se bem que você vai pegar o barco de Marsella direto pra lá, né? Quando você, então, é bom você focar aí direto pra Porto Vecchio, porque é cheio de curvinha até chegar lá, toma um tempo do caramba. Quer ver, ó? Daqui onde eu tô, ó, e olha que eu tô na ilha. 155 km até chegar a Porto Vecchio. Agora tem um problema aqui, ó. Tem que arranjar um lugar para descansar e combustível. Nessa ilha aqui tudo é complicado. Já vem abastecido aí. Ah, não dá pra passar, evoluir as marchas aqui, ó. Tem que frear de novo, outra rotatória. Ó, achei uma pista aqui de 90 por hora na ilha. Hoje de manhã eu tive que entregar uma das entregas, ou melhor, duas das entregas dessa conquista é aqui na ilha. E aí eu tive que vir aqui. Aqui é bem facinho de dar engarrafamento nessas pistas aqui, cara. Já tá tudo parado aqui, ó. Aqui onde eu tô já tá... Tem um caminhão parado pra lá aqui, eu não sei e pra cá. porque ele não entra na pista, cara. Cara, o NPC para do nada ali. Para por nada. Olha lá. Vão bater um caminhão no outro ali. Porra, brincadeira, cara. Vai trancar tudo, cara. Aí, o caminhão deu ré, bateu no carro de trás. Putz. Só pra segurar todo o trânsito. O carro deu ré, o caminhão deu mais ré, bateu no carro de novo. Caramba, essa aí. Carregado.
Aí ele aqui é bom de andar de trem-mião. O biarticulado. Cara, não tô vendo um posto de gasolina. Vê que tem uma alça ali na frente que parece um posto de gasolina. Aqui a maior parte da ilha, o limite de velocidade é 80 por hora, mas dessas curvinhas aqui, ó, carregado, é meio perigoso fazer essas curvas 80 por hora. Ó, às vezes tem umas alças aqui de 180 graus. Apareceu uma cama ali. Deve ter um posto ali também. É, tem um posto lá na frente. Beleza. Bem lá na frente. Tá vendo? Hoje ventou pra caramba o dia inteiro aqui. O tempo tá feio pra caramba. Tá frio. Caiu pra caramba a temperatura. Mais cedo a internet tava dando uma variada aqui. Mudei a cor do meu caminhão DAF. Agora achei que ficou mais legal. Eu achei uns tutoriais no YouTube que explica como você insere a sua própria logo no caminhão e no reboque. Aí já vai pensando aí na logo do café. Café Express, né? Café Expresso. Era uma sequência de curvinha. Olha lá, curva de 180 graus. Vou fazer aquela curva ali com um biarticulado. Ainda tem pista fechada aí, em obra aqui. Estrada agora. Tinha um pare aqui, ferrou. Passei direto. Não aconteceu nada. Começou a chover. Achei o posto. Tô chovendo bem, hein? Não sei se eu te espero aqui. Nesse posto. Vou demorar aí. E tá bem confortável. Ajeitar os calços aqui na rodinha.
Boa noite aí, o pessoal que assiste a gente, tanto na Trovo quanto na Twitch. Se você assiste a gente na Twitch, considere vir aqui pra Trovo. O pior é que se eu parar pra dormir, passa 10 horas. Deixa eu ver em quantas horas expira aquele serviço lá. (11 horas e 55 minutos) expira o serviço. Horas? É. Ó, tem que dar, né? 11 horas, pô. Bom, eu posso chegar antes, pegar, aí ele vai aparecer no navegador de comboio pra você. É mesmo. Quando você seleciona pegar no navegador de comboio, você é transportado diretamente pra lá? Ou não? Não lembro. Eu acho que... não lembro. Você tá com uma carga aí? Tô. Errou, falta muito pra entregar? 400 Quantos km. 400 km é muito, cara. Bom, tem outro posto ali pra frente. Eu vou parar pra dormir no outro posto. Vou chegar mais perto lá do vídeo. Eu vi um motorista da empresa hoje de manhã. Ele fez uma entrega e depositou 25 mil euros na empresa. Eita. Essa foi boa, hein? Boa. O máximo que eu consegui foi perto de 10 mil. Show de bola, 25 mil, uma tacada só. Mas ele tem o... acho que ele tem... não, agora todos estão com um caminhão bom. Deve ter carregado carga inflamável. Não sei se foi inflamável. Na garagem de Hanover, todos estão com um caminhão bom. Caminhão topzera. Igual aquele azul que eu tinha, que eu dirigia. Ó, passou um K aqui, ó, um Ford K. Oxi. Ontem aconteceu um bug. Eu tava passando, né? Aí tava parado no acostamento a polícia, um carro de bombeiro e um outro carro pegando fogo. Aí tá, eu beleza, eu joguei pra faixa da esquerda, né? Tô passando. Quando eu cheguei perto, caiu assim do céu um outro carro de bombeiro em cima do carro de bombeiro. Aí bateu no carro de bombeiro que tava no chão e rolou pra pista. Ainda bem que não acertou meu caminhão. Porra. E hoje ali, ó, a pista tava editada, eu falei, não, vou passar por aqui. Eu passei pelo cantinho, né? Chego na frente, tem um helicóptero na pista. Quando tem um helicóptero, ferrou, cara. Rapaz, eu passei tirando o pino da... quando tem um helicóptero... da hélice dele, né? Mas não adianta, trava. Não passa. Pra mim passou tirando Passou? o pino mesmo, passou. Pô, se deu bem então.
É engraçado, a pista até lá tá amarela. Por que disse que eu não podia viajar até Porto Vecchio? Fazer viagem rápida. Entrando no Porto Vecchio. Ah, não posso descansar, lembrei. Se descansar, passa do tempo e a gente perde o serviço. Eu vou ter que seguir, pegar o serviço para garantir ele. Aí ele fica no navegador de comboios. Quando você entregar aí, tu já pega ele. Senão ele vai sumir da lista. Perto, né? Não, é quando você entregar isso aí. Porque você tem que estar sem carga, né? Aí passa. Vou passar aí em frente, eu já faço a viagem rápida. Se não der certo pegar. Não, se não der certo, você tem que entregar onde? Essa carga aí? Um pouquinho mais à frente aí. Mas qual cidade? Bem. Destino Ajácio. Ajácio. Não, então. Você entrega em Ajácio, aí abre o navegador de comboio e já aceita a outra carga. Aí eu falo assim, já passar aí em frente aí. Pra já abrir. Não, mas o... Eu acho que é caminho. Passa por aí. Não. Ajácio é bem longe de Porto Vecchio. Mas a rota que mostrou aqui passava por aí. Passava por aqui? Isso. Pegava a balsa e passava por aí. Ah, não, é que tu vem de balsa, tá? Vai pegar a balsa de Marsella pra cá. Tá certo. Tu vai passar em frente à carga e não vai poder pegar a carga. É pra fazer viagem rápida, é só abrir a cidade, né? Só abrir a cidade. Aí a cidade aqui tava aberta pra mim, por que não deixou eu dar viagem rápida? Cheguei na empresa. Aqui eu vou selecionar a carga. ADR classe 6. Algum tipo de líquido especial. Ah, é vacinas. 10 horas e 4 minutos para expirar. Aceitei o trabalho. Vamos ver onde é que tá o reboque. É ele ali. Vou engatar. Tem um navio de cruzeiro aqui do lado aqui. Hoje eu vi diversos caminhões NPC, né? Com umas empresas assim que a gente nunca fez transporte para elas aqui no jogo. Eu nunca tinha visto essas empresas. Eu acho que são empresas da Espanha e Portugal. Que a gente não tem a DLC ainda, então a gente não rodou por lá. Ah, sim. Consegue ver se a transmissão tá normal aí? Da Trovo? Porque a internet tava variando, cara. Eu tô achando tudo muito calmo na Trovo aqui. O chat. Normalmente, pelo menos, fica um entre e sai de pessoas. Liga a carga. Já deve aparecer no navegador aí pra você.
825 quilômetros para entregar essa carga, cara. Nossa, não. Hoje de manhã eu peguei uma carga que era tão longe, tão longe, tão longe. E quando eu cheguei, tive que trocar pneu, cara. Já vou pegar o navio aqui no porto. Subiu uma conquista ali das Steam, mas não deu tempo de eu ver o que era. Na hora que eu entrei no porto aqui. Essa é aquelas que são longas, né? Passa... Ou é aquela de descobrir os portos? Que funciona. Que isso, não durma. Vou fazer um gato aqui pra não perder a entrada. Fazer um gato. Não diga fazer um gato, diga fazer um miau. Ou como é que é? Aquele lá da cat. Ah não, aí já é pulo do gato, né? Outra coisa. Carga lá. Olha, vou te enganar não, hein? 1.193 euros para ir daqui pra Marsella. É tipo Suécia. É. Cheguei em Marsella. Aí, ontem e hoje rodei muito nessa França, hein? Que é grande. É. Mas é bom que é 90 por hora. Nossa. Tipo bocejada. Segunda bocejada. Quando tá no jogo offline, eu reparei que são 3 bocejadas até a cama ficar vermelha. No jogo online, é 2, às vezes é 1 e já fica vermelha. Marcela descoberta, ó, conquista. Bom voyage. São as cidades da França, né? São 31, mas acho que tem que descobrir. Eu tô nessa conquista aí, eu tô 26/31. Olha o helicóptero lá. Cara, quando o helicóptero aparece no céu, eu fico preocupado, cara. Filha da mãe vai pousar na rodovia. Ah, olha aí que legal, cara. Quando você entra no barco e faz o transporte de barco, eu entrei completamente cansado. E aí quando eu saí descansado. Sim, ele já dorme. Por isso que já dorme. Por isso que eu não dormi aqui ainda. Pra ver se... Aproveita o barco. Esse é um negócio que eu não sabia. Aí na live de hoje, né? Lá dos desenvolvedores, teve uma pessoa que estava lá que deu uma ideia legal, né? Agora tá comemorando o 9º aniversário do Eurotruck. Aí o cara falou assim, ó, quando comemorarmos o 10º aniversário, vamos ter a integração total, tudo conectado, o American Truck e o Eurotruck. Eu falei, opa! Viajar de um canto para outro, hein? Pensou? Pega uma carga aqui para entregar nos Estados Unidos. É o MMO de caminhões que eu tinha falado, cara. Já é quase isso.
Diz que você tá indo aqui perto. Eu tô no continente, na França. Ah, você tá ali, ó. Tô vendo você chegando ali. É que você tá chegando no porto e eu tô saindo do porto. Ó, vamos passar, os caminhões vão passar um pelo outro. Preparar pra piscar o farol alto. Viu o farol piscando aí? E liguei a buzina aí. Cara, vou ter que parar o caminhão aqui um pouco. Descobri o alerta tecla F. E calçar de novo aqui essa cadeira, porque eu acho que ela tá andando pra trás. Agora fica. Hoje fiz uma live rapidinha no Facebook pra chamar os seguidores de lá pra virem pra cá. Já veio umas pessoas aí, cara. Esperar entrar na balsa aqui pra entrar no... Beleza. Tá ficando cansado. Dessa vez houve a aproximação da gente ali no mapa, né? E não teve aquele lag. Aquelas engasgadas. É mesmo, teve atualização. E essa madrugada aí eu acho que vai ter atualização do New World, hein? Eu acho que começa 2 da manhã a manutenção. Aí, tô deixando Marsella. Mas não era dentro da ilha? É dentro. Entrega? Não. Apanhar é dentro da ilha. A entrega é no continente aqui, em Clermont. Olha o navegador de comboio, né? Que a carga já tá lá. De qualquer forma, é uma carga para entregar em Clermont-Ferrand. Uma carga de vacinas. Entregar para a empresa FLE.
km. Opa, olha aí, bem-vindo ao Café Craft. Ó, já abri Porto Veste. Beleza. É de Porto Veste, né? Isso, é de Porto Vecchio. Pista curtinha. Essa ilha aí, ela, quando a pista tá no plano, ela tá apertado entre as montanhas e o litoral. E quando ela tá para dentro da ilha, ela tá através da montanha. Aí é um sobe e desce danado. Hoje de tarde eu testei um Renault 480 cavalos. Eu acho que ontem eu testei um Renault 520 cavalos. E eu queria testar, antes de comprar, queria testar um Renault 400 cavalos. Aí eu pego aqueles trabalhos rápidos. Ah, sim. Pra testar o caminhão antes de comprar. É mais pra ver ali o barulho do motor, transmissão, como é que funciona, tudo mais. O céu aqui tá ficando com umas nuvens pesadas, hein? Reduzir bem aqui. Aqui no resumo da transmissão, tem aparecido que 40% do pessoal que aparece para assistir a live é da Sérvia. São pessoas da Sérvia. A tua? E 60%... É, a minha. Caraca. E 60% são brasileiros. Acho que tem uma possibilidade ali. Ah, não, é mais longe. Tem os portugueses, né? Mora ali na Ucrânia. Será? Que língua que fala na Sérvia? Eu também não sei. Eu acho que é alguma coisa parecida com polonês.
A música de fundo da live aí. Don't say goodbye, bye, 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 bye. Engraçada essa ilha, né? É perto da costa italiana. É francesa. É a francesa. Já apareceu nas placas aqui, ó. Clermont-Ferrand. Tô a 200 km. Tô a 65 km aqui no último. Hoje eu vi um post no Instagram. Tava assim: pode o World of Warcraft ser salvo? A interrogação. O troço tá feio. Sei lá. Não tem nenhuma projeção rápida pra lançar algo novo, né? Vai ter que... Ah, mas não vão lançar, cara. Não vão lançar. A Activision, pô. A Activision da Blizzard. Cara, pra algo novo, né? É uma empresa que eu não gosto, porra, é a Activision. Onde ela chega, ela destrói. A Activision vai aproveitar e sugar o máximo possível pra ganhar dinheiro com o que tem, com o que já tem. Ou investindo o mínimo possível para ter o máximo de retorno. Cuidado nessa ilha aí, cara. Vamos falar em a coisa tá feia pro WoW. Pô, a Ubisoft abandonou mesmo o The Division, hein, cara. Só o 3 entrega as traças. Fazer, porque eu pensei que o problema era só aqui comigo, mas hoje eu vi no Facebook um post lá e no grupo do The Division oficial, em que o cara perguntava assim: é só pra mim que o jogo tá crashando do nada 5 minutos depois que a gente entra no jogo, ou pra mais alguém tá assim? Aí apareceu uma galera embaixo: não, pra mim também tá assim, já faz um tempo, tá assim mesmo, pô. Eu falei: caraca, eu pensei que era só aqui, cara. Porque tava funcionando pra mim. Aí um belo dia, entrei pra jogar, pô, passa isso mesmo, 5 minutos, o jogo crasha e fecha. Falei. Aí fui ver se tinha atualização do Windows, fui ver se tinha atualização do driver de vídeo, fui ver se tinha atualização do jogo, fui até ver se tinha atualização do Ubisoft Connect. Pô, fui ver se aí, só pra desencargo de consciência, desliguei o firewall. 2 conquistas, ó. Joguei essa conquista. Todos os... Aí entra de novo, crash de novo e fecha, do nada. Não dá nenhuma mensagem de erro, nada. Falei, aí eu falei, fazer um teste aqui. Fui entrar no The Division 1. Entrei no The Division 1, rodou normalzinho. Pois é, parece que o 1 tá tendo mais cuidado que o 2.
Aí voltei pro 2. Entrei, fui lá nas configurações rápido antes dele crashar e baixei a qualidade pro mínimo. Passou 5 minutos, crashou de novo. Falei, pô, que caralho. Aí desinstalei, cara. Porra. Tava até com saudade de jogar o The Division 2, mas sem condições, cara. Quando é assim, cara, que cracha e não dá mensagem de erro, eu acho que eles atualizaram alguma coisa naquele programa anti-cheat deles. E aí o programa começa a entrar em conflito com outra coisa no computador. Falando nisso, tem um problema aí pra Intel. A Intel? O lançamento do novos processadores, aí eles vão ter problema com o denuvo. Conta da esses anti-cheater, né? Tem um que é denuvo, o outro é outro nome. DRM, né? O negócio que tem. Ah, sim. Aí eles estão correndo atrás aí pra ver. Faz pra... Vão ter que trabalhar junto com quem fez o anti-cheater, né? Só que aí tem um segundo problema, né? Os jogos mais antigos só não vai querer lançar patch só por conta disso, né? Cara, esses programas anti-cheat, cara, que estão embutindo nos jogos, cara. Pô, esse troço aí só causa dor de cabeça pros players. E não resolve a situação, porque tá lá o The Division 2, um monte de gente usando o código de trapaça na zona cega. Porra. Tanto que o pessoal que gosta do PVP nem joga o PVP. O pessoal correto, né? Carga é... Preciso das habilidades ADR classe C. Ah, você não consegue pegar a carga? É, realmente, precisa de ADR. Mas aí pode ser qualquer carga, né? Que essa carga aí é a carga da Conquista, né? Ah, tem que ser exatamente essa carga? Tem que ser exatamente ela. Então tem que atualizar. É porque essa Conquista aí do check-in, check-out tem sempre que ser carga dessa empresa aí. Ou melhor, para entregar para a empresa FLE. Em um aeroporto na França. Eu só tenho um. E, caramba, ele pede 6. Que, tem que estar cheio aqui os... Já voltei. Ferrou, você vai ter que esperar aparecer outra carga para Clermont agora. Que não seja ADR. Que não seja. Mas aí ela pode aparecer em qualquer cidade. Hoje de tarde tinha uma carga para entregar em Clermont. Só que, pô, pegava lá no norte da Finlândia. Era mais de 2.000 quilômetros. Ó, passou um Alfa Romeo conversível aqui.
50 km. Essas placas de 80 nessas estradas cheias de curva. Lembra aquela vez que não sei se tu lembra que eu tombei o caminhão na curva? Tombou até a carga. Eu não vou acreditar nesses 80 por hora aqui não, cara. Ainda mais que a curva não é sobrelevada. Tá no visual. Café tá aí? Tô entrando na empresa.
Qual que é o destino? Cheguei. Clermont-Ferrand é um dos destinos, né? Ó, vai subir a conquista? Ué, não subiu a conquista? Putz, então não é essa cidade que tá faltando pra mim, será? E agora, ferrou. Qual que é a cidade? Ferrou, ferrou, ferrou. Opa! Olha aí, obrigado pela mana, 500 on fire. Marulhinho mágico, é a Milena. E aí, seja bem-vinda ao nosso site, ao nosso canal aí. Clermont, né? Clermont-Ferrand, é uma das cidades. São 7 ou 8 cidades. Já te falo aqui, peraí. Opa, tem aqui, ó. Mas tem que ser para as cidades onde tem aeroporto. Vou te mandar o link aqui, ó. Te mandar o link no Discord ali, ó. Chat do Eurotruck. Aí, olha esse link aí que diz quais são as cidades dessa conquista aí. Aqui no... Se apertar... Tab. Falou tique. Check-in, check-out. Check-in, check-out. Agora ferrou, cara. Qual é a cidade que tá faltando, cara? Já entreguei em Bastia, já entreguei em Best, em Calvi, em Clermont-Ferrand. Ah, tem que ser aeroporto. É. Pegue carga para tudo. Carga da... Agora ferrou. Agora, qual é a cidade que tá faltando, cara? Check-in, check-out. Teve o processo de requer DLC. Falta uma cidade. Será que é Montpellier, cara? Deixa eu ver onde é que fica Montpellier no mapa. Agora estão na sinuca de bico aqui. No grupo. Mandei no Discord. Lá no chat do Eurotruck. Eu devia ter anotado as cidades que eu já tinha completado. Ó, tem que... Bastia. Opa, olha o barulhinho mágico aí. Vamos ver. Opa, valeu pelo on fire aí. 5 on fire. 2.500 de mana. Show de bola, hein? Muito obrigado. Muito, 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 muito. Olha lá, estamos 18.600 de mana. Enchendo o foguete. Cara, eu tô achando que é... Será que é Montpellier que eu não entreguei ainda? 71 seguidores, ontem tava 59. Pois é. Tá boa a coisa aqui, cara. Eu tô gostando do ritmo aqui na Trovo. Tá legal. É só os que tem imagem, né? Não, todos. Todos esses. Todos os 8. São 8 cidades. E aí o importante não é pegar nessa cidade. Você tem que entregar nessas cidades e entregar para a empresa FLE. Nós estamos aqui, ô Milena, quebrando a cabeça aqui nessa conquista aqui. Agora faltou uma cidade, agora ferrou. Montpellier, cara. Eu vou tentar Monte. Eu não preciso sair da... Não, depende, cara. Você descobriu qualquer lugar. Deixa eu parar aqui um pouco a música. Desde que o destino for... Não precisa sair da ilha. O importante é onde vai entregar. Mas na ilha tem 2 destinos aí. Se eu não me engano, eu acho que Calvi e Bastia é aí na ilha. Bastia. Eu não sei o que essa ilha tem, que ela tem... É importante, tem 2 aeroportos. Né? Deixa eu ver aqui. Montpellier. Não, escrevi errado. É com 2 L's. Eu vou tentar puxar... Ó, achei uma entrega aqui para Montpellier. Não sei se você quer, porque você não tem nenhuma ainda, né? Tem que pegar em Toulouse.
Por aqui vou fechar. Tá. Eu vou para Toulouse então. Pegar uma carga para Montpellier. Pacote. Ah, tem que ser. Tem que ser para entregar para a FLE. Não serve pegar da FLE. Tem que entregar na FLE. É por isso que eu falei que é difícil. Will Net Transporte. Vamos lá. Viagem rápida antes que eu perca esse troço aqui. Cadê Toulouse? Clermont. Aí tem que ver o que é a carga se você tem habilidade suficiente. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Ver se tem alguma coisa para reparar no caminhão. Aproveitar que já estamos aqui. É mais pneu. Olha aí, caminhãozinho com pintura nova. Vou ver um posto de gasolina aqui. Não. Não. Direto pro posto. Depois o Neto Transporte. Tô partindo aqui para pegar. Hora, bicho. Essa conquista tá cruel, né? Porque você tem que tomar cuidado com o tempo que expira a oferta. Tem que tomar cuidado com se você tem habilidade para transportar a carga. Peru, pô. Eu não sei o que tem em Porto Vecchio que você não se consegue dar viagem rápida para lá. Porto Vecchio tá... É aqui onde eu tô. A balsa é boa. Estamos traçando as rotas aqui, ó. Pessoal que assiste a gente aí, ó. É por isso que eu achei legal juntar um grupo para jogar junto para fechar essas conquistas. Tem que ter um planejamento de rota aqui, senão... Putz, vou entrar pela saída do posto, mas agora vai. Não dobre à direita. E aí eu dobro. Chegar lá. Aqui é pedir demais. Dá uma ré. Cadê o local de descanso? Aramã. Achou aí? Isso, eu achei. Porto Vecchio, eu acho. Abastecer logo. Essa carga aí, vamos ver se é ela que tá faltando. Sim. Onde? Às vezes... Mas é um concessionário ou é só... outra coisa? Chegando na empresa do Neto.
Cara, tem hora que cansa esses sinais fechados aqui. Willnet, cadê o Willnet? Willnet. Aqui, muito frio. Vamos ver o que tem. Bora. Agora, ultimamente, só tô passando por essa Willnet. Fecharam bem na curva. Café, café. Boa. Caiu aí? Que apareceu você entrando no meu truck de novo aqui. Na Steam.
O motorista começou a ficar cansado aqui, cara. Apareceu um posto aqui. A cama ficou vermelha na hora. Opa, olha o barulhinho mágico aí. Eu dou uma olhada aí. Ó, Milena, stay safe. Show de bola. Obrigado, hein. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Vim aqui só deixar as manas mesmo. Vou descansar mais cedo hoje. Boa live. Opa, obrigado. Bom sono, hein, Milena. Tudo de bom aí pra você. Qualquer coisa, sabe que nós estamos por aqui. Tentando entregar essas cargas aqui. Porque... tentando fechar essa conquista. Complexo aqui, esse estacionamento de descanso, cara. Placa pra tudo quanto é lado aqui. Opa. Bom sono aí. Bom descanso aí pra você. Aí, consegui escapar da multa. Boa viagem. Beleza. Essa aqui é a primeira de muitas viagens. Mas vamos que vamos. Opa, olha aí o barulhinho mágico de novo. Epa, 10 vezes 500 on fire, beleza, mais 5 mil no foguete, muito obrigado aí, tamo junto, hein, tamo junto, ó. Passamos os 20 mil, agora estamos em 23.700, quase na metade aí do combustível do foguete. Eu acho que vai, hein, acho que agora decola, hein. Acho que agora decola. É isso aí, cara. Show de bola. Opa! Olha aí. Bem-vindo aí, o Corvo Geek. Como é que tá? Tranquilo? Muito obrigado aí pelo You Got This. Ó, da Milena. Valeu, 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 valeu. Tá indo, hein? Combustível do foguete tá indo, hein? Eu acho que vai... Agora ele vai. Agora ele decola. Antes, de repente, até antes da sexta-feira. E aí, Corvo, tranquilo? Eu dei uma passadinha lá no Instagram, segui vocês lá no Instagram. Cara, cadê a saída desse complexo de estacionamento aqui, cara? Nunca vi um posto assim, cara. Aí, a França aqui tá muito bem urbanizada, hein, cara? Nessa parte de estradas e apoio. Opa, obrigado demais, eu vi lá, vim agradecer mesmo. Opa, que isso, tamo junto aí, ô Corvo. Tamo aí, junto e misturado.
uma olhadinha aqui, que sempre vem um carro maroto. Aí, bora. Caramba! Só dei a volta, só andei em círculo. Como é que eu saio de estacionamento? Acho que agora sai. Toma cuidado aqui com o carro. Aí. Negocinho complexo, cara. Imagina andar aqui com um biarticulado. Estamos avançando aí, o Corvo. Eu tô gostando bastante aqui do progresso na Trovo aqui. E aí já tem uns amigos que estão streamando aqui também que aceitaram o código de referência que eu mandei para eles. O código de referência é como se fosse estabelecer uma parceria. Cada vez que ele sobe de nível, eu ganho alguma coisa, e ganho gemas na realidade, né? E cada vez, aliás, eles e eu, né? E cada vez que eu subo de nível de Trovo, eles e eu ganhamos gemas. Já tô com 10 seguidores, sendo que comecei na segunda. Tô feliz. Começou aqui na Trovo? Opa, não sabia que você tava aqui na Trovo. Depois eu vou lá deixar um follow lá pra ajudar a fortalecer. Eu achei que você tava só na roxinha. Ah, começou na segunda o quê? Mais conhecido como ontem? A gente tem que estar em tudo. As outras plataformas, eu tô avisando lá os meus seguidores que encarecidamente, se eles puderem vir pra cá, porque as outras plataformas, daqui a pouco eu vou passar a ficar muito casual nas outras plataformas. Vou ficar só aqui na Trovo. Objetivo no visual. O que houve ali que o pessoal tá freando? Eita, pô, desvio. Ainda bem que eu vi de longe desse desvio aqui. Pensei que era a quarta já. Não, que isso. Estamos só na terça. Se você começou ontem aqui na Trovo, eu posso como você é bem novato, eu posso te passar o meu código de referência. Aí a gente estabelece essa parceria que eu estabeleci já com outros. O código de referência só funciona para quem é bem novato. Você tem que estar nos seus primeiros 5 dias de Trovo. Não. Pelo contrário, se você estiver no nível 1, se você alcançar o nível 1, você não consegue mais usar o código de referência. Você consegue dar uma olhadinha aí no teu menu, estúdio de criação, meu crescimento. Vê se existe um campo lá para você inserir um código de referência. Se fosse no Brasil, os NPC estariam andando devagarinho para ver se era acidente. Tem espaço lá, beleza. Você, no teu cadastro, você confirmou para Trovo
o seu número de telefone? Porque se você não tiver confirmado o cadastro, o número de telefone, na hora que você inserir o código, a Trovo não vai deixar ir para frente, vai pedir para você confirmar o número de telefone. Acho que sim, mas vou confirmar. Beleza, se você puder fazer o favor de confirmar, não sei se você pode confirmar agora, e aí você só me dá o ok aí no chat, e aí eu te mando por sussurro o código de referência, que ele é secreto. Te mando por sussurro aqui da Trovo. Ele é secreto porque ele é único, né? Se mais alguém pegar e usar, já era, babau. Tá tudo com o número? Beleza, deixa eu parar aqui no acostamento.